Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Jovem Guerreiro e hoje trazendo para vocês o guia definitivo da classe Ranger. A Ranger, ela é uma classe fácil de adquirir, já que ela é a única classe do jogo que você consegue pegar ela apenas com 4 dias. Então, primeiro você vai se dirigir até Greenguard para realizar a missão dela lá com a Robina, e é uma missão tranquila, você só precisa eliminar 2 bosses que estão justamente em Greenguard. O primeiro é uma galinha gigante, onde é só você entrar em uma caverna logo do lado da Robina, ignorar todos os mobs até chegar nessa galinha e eliminar ela. Já o segundo boss, ele fica em uma dungeon lá em Barrow Point, aonde é o boss final da dungeon, então você bota a dungeon no Unscale, faz ela tranquilamente e elimina o boss, que assim a missão vai estar concluída. O Ranger ele é a única classe do jogo que possui o Focus. O Focus é como se fosse a passiva embutida nele, onde é essa barra verde que você acumula embaixo da sua vida, dando ataques básicos e andando. Você simplesmente andando, você também acumula ela. E é o seguinte, quando seu Focus chega a 100%, você ganha um boost de Move Speed, e esse Move Speed também é aumentado conforme você anda. A primeira skill do Ranger, ele é um disparo frontal, onde ele ataca em área, ou seja, todos os inimigos à frente vão ser atingidos, e para cada inimigo atingido, você consegue 8 pontos de foco, que é a passiva da sua classe. Essa habilidade ela é um pouco bugada, então tome cuidado quando for usar ela, porque às vezes ela parece que vai pegar e não pega, ou o boneco buga, é muito esquisito como essa habilidade até hoje funciona, mas tomara que um dia eles arrumem. Duvido muito, mas tomara que um dia eles arrumem. A segunda skill do Ranger é a chuva de flechas. Ela faz com que várias flechas caiam do céu e causem dano em área também. E essa habilidade ele tem um fator curioso que eu não sei muito bem se é um problema de programação, mas é o seguinte: se você marca o alvo atrás, a chuva de flecha ela cai em todos os alvos em volta. Se você marca o alvo que está à frente, ela meio que buga e ela ignora tudo que está atrás dele. Eu não sei se é porque ela vem mais para frente, eu não entendi até hoje. A terceira skill do Ranger, ela é uma trap que ele solta ali no pé dele. Ele dá um pequeno mortalzinho para trás, mas isso não mexe na mobilidade dele. Esse enraizar, ele prende os inimigos e nessa habilidade possui uma passiva que, quando um alvo está sob efeito de controle de grupo, as suas duas primeiras habilidades causam mais dano. Então o efeito de controle pode ser tanto enraizado, quanto stunado, quanto congelado. A Suprema do Ranger, ela buffa os seus ataques básicos, fazendo com que eles saiam em área. E em vez de dar 8 de focos, que é o ataque básico comum, ele dá 10 de focos por ataque básico. Sinceramente, essa ult ela é bem bucha, porque ele não ganha a quantidade de focos baseado na quantidade de alvos que você está batendo. Ele só muda de 8 de foco para 10 de foco, independente da quantidade de alvos que você esteja atacando. E a cross skill do Ranger, eu acho que é uma das mais decepcionantes do jogo, porque ele dá um mortal para trás e ele dá um tapinha no alvo que está colado com ele. Mas se você usar essa skill sem nenhum alvo, ela simplesmente vai dar um mortal para trás. É isso. Não faz nada, só faz isso. Bem, eu sei que eu vou decepcionar muita gente que gosta da classe com esse vídeo, mas vocês sabem que eu sempre gosto de deixar minha sincera opinião. Então, para mim o Ranger, ele era para ser muito bom em farms, mas como não tem sustain, ele acaba, sabe, na maioria dos farms não aguentando farmar a dificuldade que ele precisa. Mas assim, o Ranger ele tem uma ótima mobilidade, ele tem muito dano e ele, apesar de ele ter 3 skills em área, na verdade são 4, né? Porque a trap dele também dá dano. Só que ele é uma classe que se torna dependente, principalmente da cross skill do Moglomancer para funcionar no farm. Porque ele precisa que os mobs tenham esse controle de grupo e para ele causar mais dano e para ele não receber tanto dano assim. Então vocês podem ver que a diferença é gritante quando se tem a cross do Moglo e quando não se tem. Mas de qualquer forma, você vai depender muito de porção e você, a maioria das vezes, não vai conseguir se manter constante no farm porque a sua vida vai descer e não tem o que fazer em relação a isso. Em relação aos bosses, essa classe é uma grande incógnita, porque ela parece que dá dano e no fundo ela não dá tanto dano quanto deveria. E parece que ela pode ficar se movendo o tempo todo, mas o jogo é tão bugado que mesmo você se distanciando dos ataques, todo mundo sabe que a maioria ainda pega se for ataque básico, essas coisas assim. Então, infelizmente o Ranger, ele parece que ele foi desenhado para ser uma classe inicial,
mas não pro endgame, porque ele é a única classe do jogo que você consegue pegar ele apenas com 4 dias, diferente das outras classes que demoram 7 dias para serem obtidas. E assim, o Ranger, ele, apesar dele causar esse DPS constante, já que as skills dele tem cooldown baixo e tudo mais, elas não dão o dano que deveria dar uma classe late game, entendeu? Elas dão tipo 3, 4 mil de dano full Fendishi com Axe of Doom, entendeu? Então, tipo assim, não tem lógica. Eu não sei se é porque os porcentagens dela, os números dela são muito baixos, mas eu não sei dizer ao certo pra vocês assim, o que buildar no Ranger. Por quê? Para quem acompanha o canal sabe que eu gosto de fazer vários testes com todas as classes e o Ranger eu já testei ele inúmeras vezes, em inúmeras circunstâncias e eu já joguei muito com essa classe. Então assim, se você coloca Unreal, ele não dá o dano que ele deveria dar. Se você coloca Fendishi, ele não dá o dano que você deveria dar. Então assim, qual por? Eu não faço ideia de qual seja a melhor. Eu uso Full Unreal porque eu gosto do Unreal. Eu gosto de ver as skills saindo mais rápido. Eu gosto de ver a velocidade de ataque durante a suprema dele ser maior. Se botar Fendishi a diferença é grande, meu Deus. Não, não é. Infelizmente não é. Então, cara, faz aí o que tu achar melhor em relação à build, porque eu realmente não vou botar minha mão no fogo em relação ao Ranger. Porque a diferença dele é muito pouca em relação ao dano e a velocidade de ataque. Então, pra mim, não é algo que compensa se preocupar. Eu jogo de Unreal porque é um gosto meu. Em relação à arma, é muito complicado falar dele. Por quê? O Ranger ele possui uma arma, um arco Spellforge, né? É um arco que ele tem um efeito que os seus hits têm chance de enraizar o alvo. Que, na teoria, era para ser a arma perfeita para o Ranger, porque já que os alvos vão estar mais enraizados, você vai aplicar mais dano com as suas habilidades, correto? Correto. Só que na prática, né, não funciona assim. Por quê? Na prática, a maioria dos bosses não podem receber controle de grupo, então você só vai poder usar eles para farm. E se você for farmar com o arco, é muito melhor você farmar com o Blind Light, que é o machado que aumenta o dano em área, entendeu? Então meio que o arco do Ranger é a arma Spellforge mais difícil de ser conquistada dentro do jogo e não compensa ter ela em momento algum do jogo, porque ela quase nunca ativa e quando ativa não faz efeito na maioria dos mobs. Eu fiquei muito na dúvida qual arma eu recomendaria para esse vídeo, mas eu gosto muito de usar a Apocalipse no Ranger. O Ranger, por conta da chuva de flechas, ele consegue sempre manter os 10 de stacks da Apocalipse. E é útil. É muito útil porque você vai vendo que seu DPS em si aumenta mais do que se você usasse o Axe of Doom. Então assim, se for para boss, eu recomendo muito a Apocalipse. Se for para farm, com certeza o Blind Light of Destiny, porque não compensa usar de forma alguma o arco Spellforge, que é o Death Bow, porque ele não aplica em boss, entendeu? Ele não aplica, e por mais que ele aplique em boss, a sua primeira e a sua segunda habilidades, elas não conseguem, tipo, manter a constância da necessidade do CC. Como assim? Se você tá lá aplicando controle de grupo, controle de grupo, controle de grupo, então significa que você precisa estar dando muito 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Sendo que você não tem cooldown suficiente para isso, entendeu? Tipo, as skills demora mais do que o necessário. Então meio que não compensa, já que só sua trap já é o suficiente para fazer a rotação dessas habilidades. O Ranger é legal, já que ele é a única classe do jogo que pode usar arcos, né? Então, para quem gosta de ser o arqueiro em si, ele tem a pegada, ele tem a chuva de flecha, ele tem trap. Ele não invoca nenhum bicho como os arqueiros dos outros jogos, mas dá para relevar, né? Porque pelo menos ele tem, em suma, assim, o que o Ranger precisa. Mas ele é totalmente dependente de outras cross skills, já que a dele mesmo é ruim, ruim, ruim mesmo, assim. Deve ser provavelmente a pior cross do jogo, deve ser a do Ranger. Ah, mas é porque no PVP. Meu amigo, a gente tá falando de PVE. Se você quiser falar de PVP é outro vídeo, tá? Mas assim, no PVE, a cross skill do Ranger, pavorosa. Então, pra farm, você vai usar a do Moglo. E pra solo, pra boss, você vai usar o básico, né? Que é Oráculo e Berserker pra fazer aquele combo de encher a vida. Então, assim, como o Ranger tem essas limitações, eu recomendo ele sempre uma classe early game. Você começa no jogo, começa de guerreiro, pega a cross do guerreiro, pega o Ranger e aí fica jogando de Ranger. Porque aí você vai ter farm para farmar, entendeu? Você vai ter uma classe boa para farm. E quando for para algum boss, você volta pro guerreiro e assim por diante. Mas para mim, o Ranger não é uma classe que compensa você se dedicar a ela. E chegamos a mais um fim de vídeo, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado você. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like e comenta aí embaixo qual a próxima classe que vai receber o guia definitivo.
A todos um grande abraço e até a próxima.